Nós, sem Ele, nós não somos nada, mas Ele, de eternidade a eternidade, continuará sendo Deus. Você nasceu e poderá morrer sem dar glória a Deus, mas de eternidade a eternidade, a glória dele jamais será diminuída por isso. Números, Êxodo, depois a gente vai abrir. Tá depois de Êxodo, vem ali Levítico, Números. Números capítulo 9. A partir do versículo 17. Números capítulo 9, a partir do versículo 17. Quem encontrou, diga amém. Quando a nuvem se elevava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel punham-se em marcha. No lugar onde a nuvem parava, aí acampavam os israelitas. De acordo com a ordem do Senhor, o povo de Israel partia, e segundo a ordem do Senhor, acampavam. Permaneciam acampados durante todo o tempo em que a nuvem repousava sobre a santa habitação. Se a nuvem permanecesse muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel prestavam seu culto a Yahvé e não partiam. Às vezes a nuvem se detinha poucos dias sobre o tabernáculo. Então acampavam segundo as orientações do Senhor e também partiam em conformidade com as ordens de Yahvé. Se acontecia que a nuvem, depois de ter permanecido desde a tarde até a manhã, elevava-se ao amanhecer, então partiam. E em algumas ocasiões, a nuvem se elevava depois de haver permanecido um dia e uma noite, então partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia 2 dias, 1 mês ou 1 ano, enquanto a nuvem permanecia sobre o tabernáculo. Os israelitas ficavam também acampados, mas quando ela se levantava, então igualmente partiam. Conforme as determinações do Senhor, acampavam, e conforme as ordens do Senhor, marchavam. Prestavam culto a Yahvé, seguindo as ordens de Yahvé comunicadas por Moisés. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento. Meus amados irmãos, nesta noite quero compartilhar com vocês aqui essa palavra a qual o Senhor me deu para nós meditarmos, para que nós possamos falar um pouco sobre a importância de nós sermos dirigidos por Deus. Desde os primórdios, o Todo-Poderoso, Ele sempre orientava aos seus filhos, de uma forma pedagógica, ensinando-os a serem obedientes. E o Senhor Deus Todo-Poderoso capacitou a Moisés, dando ele o entendimento interpretativo a respeito do mover, ou do movimento da nuvem. Então Moisés, ele sabia muito bem qual era a vontade de Deus, de acordo da forma que a nuvem, que representava a presença de Deus, ela se movia. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele tirou com mão forte o povo dele, hebreu, das mãos do maior imperador na época, que era Faraó. E Deus, Ele tinha que prepará-los para possuir assim
todas as promessas as quais Deus de antemão tinha prometido a eles. No entanto, o Todo-Poderoso, Ele revela com muita clareza que para que nós possamos obtermos ou chegarmos até onde Deus Ele quer, existe um processo. E muitas das vezes nós achamos que estamos preparados para obtermos certas coisas diante dEle, mas Ele sabe os nossos limites e a nossa capacidade pessoal. O Senhor Deus, Ele revela pela palavra dEle no livro de Êxodo, capítulo 13, 17, o Senhor disse assim: ora, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Porquanto entendeu o Senhor, para que porventura o povo não se arrependa do passo dado, ao deparar-se com a guerra e volte para o Egito. Presta atenção. O povo tinha sido liberto do cativeiro, ou do duro cativeiro, de 400 anos. Aquele povo não era um povo de guerra, mas Deus precisaria de treiná-los e forjá-los no forno das aflições, para que eles pudessem se tornar um povo de guerra. Mas nesse interim, o Todo-Poderoso, Ele sabia muito bem uma rota mais curta, um caminho mais curto, para que eles pudessem assim chegar até a terra que Deus havia prometido. Mas para que eles pudessem chegar até neste lugar que Deus havia prometido, há quem diga que entre 6 a 12 dias de caminhada você chegava lá. Mas diz a Bíblia que eles demoraram 40 anos. E Deus, Ele disse: eu não vou permitir que o meu povo passe pelo caminho do território dos filisteus, porque eles são homens de guerra, homens sanguinários, e esse povo hebreu não está acostumado, o meu povo não está acostumado com guerra. E quando eles verem a guerra, vão ficar apavorados e vão querer correr para o Egito. Então Deus reescreveu uma nova trajetória, para que durante toda essa trajetória Deus pudesse assim forjá-los, treiná-los, capacitá-los, ensinando eles a se comportarem como tal, da forma que Deus havia predestinado. E aqui o Senhor Deus diz aqui pela palavra dele que a nuvem era o sinal do momento que eles deveriam se movimentar. Quando a nuvem se levantava em cima do tabernáculo, era o momento de Moisés identificar para onde Deus queria levá-los e conduzi-los. A nuvem poderia estar parada ali um dia, 2, 3, um mês, ou até mesmo um ano, como a Bíblia diz. Mas eles tinham que aguardar pacientemente até que Deus pudesse respondê-los. Porque qualquer passo errado significaria morte. Qualquer passo errado significaria punição. Qualquer passo errado significaria ausência de Deus. Porque toda vez que você toma uma decisão errada, sem a direção de Deus, Deus não tem compromisso em respaldá-lo. Deus não tem compromisso em socorrê-lo. Deus não tem compromisso em proporcionar para você o escape necessário. Então aqui, Deus ele disse: se vocês me obedecerem, eu vou indicar para vocês qual é o próximo passo. E eles tinham que obedecer. E assim aconteceu durante muitos e muitos anos. Meus amados irmãos,
o tempo passou. Aquele povo se tornou um povo grande, poderoso, um povo de guerra, um povo de batalha, um povo experimentado. Passaram por muitas coisas e muitas experiências. Passaram por cativeiros, derrotas, conquistas, vitórias e muitas humilhações também. Mas em todo momento o Senhor foi com eles, porque Deus havia promessas. Deus havia dado promessas a Abraão, dizendo que faria dele uma grande nação. E a palavra de Deus não volta atrás. Quando Deus ele promete, ele cumpre aquilo que ele fala. No entanto, meus irmãos, eu quero que fique bem focado hoje, nessa noite, que nós precisamos de entender que, apesar de sermos cristãos, há muitos pagando um preço muito alto pelo fato de não ouvirem claramente a voz de Deus ou aguardarem o momento de Deus para poder fazer aquilo que devem fazer. Nós observamos isso no passado, nós observamos isso no Novo Testamento, e nós observamos muitos exemplos, as quais o Senhor, ele orientava a igreja primitiva, orientava os apóstolos a fazerem tudo quanto era da vontade do Senhor. Tudo que você fizer na sua vida, consulte a Deus. Não tome passos precipitados, não seja afoito, não seja precipitado, mas consulte ao Senhor. Não faça nada que Ele não mandar você fazer. Se Deus não falou a respeito daquilo que você está pedindo, se Ele não trouxe a resposta no momento a qual você tem esperado, aguarde. Aguarde pacientemente. Descanse em Deus, descanse no Senhor. Porque Deus ele vai provar cada um de nós pela prova do tempo. Nós temos que aprender a andar na direção de Deus. Muitas pessoas se dão mal na vida por tomarem passos precipitados, por fazer negócios com pessoas erradas, casar com pessoas erradas, tomarem atitudes baseadas no campo da emoção, sem uma direção clara, certa, daquilo que Deus ele quer para essa pessoa. Às vezes nós somos muito afoitos, nós queremos as coisas para ontem. Nós queremos, às vezes, como diz um pregador, uma das maiores igrejas do Brasil, eu ouvi ele falando uma vez, que pelo fato de você ser fiel a Deus em certos aspectos, você pode colocar Deus na parede. Eu falei, meu Deus, colocar Deus na parede? Você coloca uma aranha no canto da parede, mas você não coloca um Deus no canto da parede. Ele é Deus. Nós, sem Ele, não somos nada, mas Ele, de eternidade a eternidade, continuará sendo Deus. Você nasceu e poderá morrer sem dar glória a Deus, mas de eternidade a eternidade, a glória dele jamais será diminuída por isso. Ainda que você não dê o devido reconhecimento a Ele, a qual Ele merece, mas Ele continuará sendo reverenciado e adorado pelos anjos do céu, de eternidade a eternidade. Nós estamos aqui nessa noite para cultuá-lo, é bem dizê-lo. Estamos aqui para cultuar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, mas diante do seu salão principal, no reino dele, os serafins estão cantando de dia e de noite, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ainda que aqui em nosso meio não haja um fervor tão alto assim, mas lá não faltará os anjos envolvidos no meio de glória e fogo para glorificá-lo e reconhecer que Ele é grande, Ele é todo-poderoso e Ele é eterno. Em todo o percurso deste povo no deserto, Deus ensinou a eles: vocês não podem nada sem mim. E Jesus ele disse: sem mim nada vocês podem fazer. Amém, pessoal? O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele orientava os apóstolos. O Senhor ele orientava os apóstolos a fazerem tudo de acordo com a sua vontade. A Bíblia diz
que o apóstolo Paulo, ele foi impedido pelo Espírito do Senhor de estar em certo lugar. Eu vou ler para vocês. É importante, meus irmãos, que nós tenhamos essa compreensão, que nós venhamos ser submissos, seguir as suas orientações, porque o nosso Deus, Ele é um Deus fiel, que vela com a sua palavra a cumprir. Amém? Em Atos dos Apóstolos 16, 6 diz assim: e viajando por toda a região da Frígia e Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Não foi o homem que proibiu ele, ou eles. Foi o Espírito Santo que impediu, que proibiu, dizendo: não quero que vocês vão lá pregar para eles. O porquê? Não faço ideia. Mas eles obedeceram. Irmãos, a coisa certa sendo feita no momento errado se torna coisa errada. Amém, pessoal? Precisamos de estarmos sempre bem direcionados, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele tem o melhor caminho para nós. Estamos caminhando neste deserto que simboliza este mundo. E nós precisamos da direção dEle, das orientações. E nós temos uma grande e enorme dificuldade de submeter a autoridades. Temos dificuldade de submeter a autoridades. Mas nós temos que saber que a autoridade das autoridades, ele não abre mão dos seus direitos. E quem pratica a sua verdade jamais ficará confundido. O apóstolo Paulo, quando precisava de uma direção de Deus, ele orava e buscava. Nem sempre ele foi perfeito. Houve um dado momento que ele desobedeceu à voz do Espírito Santo e pagou um preço muito grande. A pergunta que eu faço a mim mesmo é o seguinte: se ele tomasse a decisão diferente, como que seria o desfecho do final da história dele? Não faço ideia. Mas vamos parte por parte. Deus guiou Paulo para a Macedônia. Atos 16, 9 diz assim: durante a noite Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente, após ter recebido a visão, preparando-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Então aqui Paulo, ele recebe uma orientação. Deus deu ele uma visão, Deus deu ele uma direção, Deus deu ele uma coordenada. Vai até a Macedônia e prega para eles. Meus amados irmãos, precisamos de buscar a orientação de Deus. Aonde que estava Paulo neste momento? Provavelmente estava buscando o Senhor. Aonde que estava Pedro, quando Pedro, ele recebeu da parte do Senhor a visão de Cornélio, ou dos gentios. Ele estava em oração, estava de jejum. E quando subiu o segundo andar da sua casa, e o Senhor ali mostrou para ele grandes mistérios que havia de ser revelado. Mas o Espírito Santo nos fala que toda vez que nós desobedecemos a palavra de Deus, nós também colhemos consequências. Amém? Vocês estão cansados de ouvir? Enquanto a igreja não subir, continuaremos falando sobre essas histórias. O próprio Davi, um homem segundo o coração de Deus, acredito que não teve um homem com uma intimidade tão grande como Davi teve, mas um homem que decidiu a desobedecê-lo. Ele cobiçou uma coisa que não poderia cobiçar. Ele tomou uma decisão que não poderia tomar. Ele fez algo achando que era rei, era mandatário principal, ele era o primeiro regente, achava que ele poderia fazer, mas Deus tinha dado a ele limites.
E ele pagou um preço muito alto por aquilo. Ele se arrependeu verdadeiramente? Arrependeu. Tomou uma direção errada? Tomou. Ele cometeu um adultério, um homicídio culposo. Tomou uma mulher que não era dele. Matou o seu amigo e soldado Urias, que fazia parte dos 30 melhores guerreiros de todo o país, de mais de 1.300.000 soldados. Ele estava dentro dos 30 melhores. Um homem fiel, um homem íntegro, um homem de verdade, com H maiúsculo. Um homem que rejeitou de entrar dentro da sua própria casa e ter os seus momentos de conforto, talvez com a sua esposa, mas ele ficou sentado na porta da cidade e disse para o rei: jamais eu vou deitar com a minha esposa ou descansar na minha cama confortável, sabendo que o exército está em campanha de batalha. Eu estou pronto para morrer em nome de Deus, e estou pronto para morrer também pela tua vida, ó rei. E mesmo assim, Davi, com seu coração perdenido, petrificado, ele tomou aquela decisão de cometer o que não deveria ter cometido e causou um dano muito grande para ele. No entanto, meus irmãos, Deus perdoou o pecado daquele homem. Deus perdoou, e eu tenho absoluta certeza que um dia nós o veremos. Tenho a absoluta certeza que um dia nós o veremos no reino da glória do Senhor. Mas ele pagou um preço muito alto por aquilo. Deus, ele disse: eu te perdoo, mas as consequências você terá que pagar. A espada nunca mais sairá da tua casa. O que você fez escondido, o seu filho Absalão vai adulterar com as suas concubinas em praça pública para te humilhar. E não foi isso que aconteceu? Aminon violentou a sua própria irmã Tamar. Absalão guardou ódio no coração e, como oportunista, depois de 2 anos, ele conseguiu tirar a vida do seu próprio irmão. Só problemas, catástrofes, espada, sangue, problemas e problemas e problemas. Por isso que é muito importante que nós guardemos na nossa mente, no nosso coração, que a obediência sempre é a melhor opção. Então, quando nós obedecemos a voz de Deus, Jesus disse: se vocês ouvem minhas palavras e as praticam, estarei semelhando vocês a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus disse: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Por que às vezes a bênção de Deus, ela demora tanto para acontecer, para ser materializada na minha vida e na sua? Será que o celeiro de Deus não é tão farto quanto nós pensamos? Claro que é, e muito farto. Os seus estoques são insondáveis e incontáveis. Por que Deus ele demora tanto? Porque às vezes nós estamos protelando, estamos retardando em tomarmos uma posição séria, comprometida com Deus Todo-Poderoso. Não estou falando em placa denominacional, não estou falando de igreja e religião. Eu estou falando de você ter um compromisso com o único e verdadeiro Deus. E saber que Jesus não é somente um grande médium que passou por este mundo, não é um grande profeta como muitos acham. Ele é Deus. Ele é Deus. E quando nós colocamos em prática a sua palavra, Deus também cumpre a sua palavra na nossa vida. Quem está feliz por isso, diga glória a Deus. No capítulo 21 de Atos, no versículo 4 diz assim: e havendo encontrado os discípulos locais, ficamos com eles 7 dias, e eles, presta atenção, e eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não seguisse para Jerusalém. Então nessa situação, os irmãos foram usados pelo Espírito Santo aqui pelo menos 2 vezes. Um dos discípulos amarrou suas próprias mãos e pés
para simbolizar o que ia acontecer com Paulo, se ele fosse. E Paulo falou assim: vocês estão me constrangendo, vocês estão me entristecendo. Para com essa conversa, eu estou preparado até para morrer em nome de Deus. Ele não quis acatar ali a direção. Mas Deus, ele foi com ele da mesma forma, mas pagou um preço muito grande. Amém, pessoal? Pagou um preço muito grande. Poderia ter sido, o desfecho poderia ter sido diferente. É claro que a obra não deixou de ser feita, o navio chegando em Malta não afundou, todos foram preservados. Ele chegou até a Roma, ficou 2 anos numa prisão domiciliar. Ele pregou para toda a pretória romana, quase 15 mil soldados romanos ouviram a palavra de Deus. Ele fundou praticamente o evangelho em Roma. O evangelho de Cristo foi reconhecido em Roma através do belo trabalho que Paulo ele realizou. Escreveu ainda cartas mesmo naquela masmorra. Mas talvez alguma coisa diferente poderia ter acontecido se tivesse obedecido. Meus amados irmãos, precisamos de obedecer à voz do Espírito Santo. Quem são os verdadeiros filhos de Deus? Você já ouviu falar, e todo mundo, a maioria, todo mundo é filho de Deus. Será? Será que isso é uma verdade? O diabo também é filho de Deus. O que, pastor? Ele é filho por criação. Ele é filho, mas hoje é um bastardo. Quem são os verdadeiros filhos? A Bíblia fala? Ela fala assim. Eu vou ler pelo menos aqui um versículo aqui. Romanos capítulo 8, 14 diz assim: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Então quem não for guiado pelo Espírito Santo não é filho de Deus. É filho de Adão ainda, da geração caída adâmica. Então o verdadeiro filho, ele ouve a palavra de Deus e as pratica. Jesus disse: se vocês ouvem a minha palavra e as praticam, vocês são realmente filhos. Vocês são os meus filhos. O Senhor diz assim: pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados. Você não recebeu um espírito do diabo que escraviza a pessoa. Você não recebe um espírito do inferno. Você não recebe um espírito de Buda, de Allan Kardec, de Zé Pilintra, de Emmanuel, André Luiz. Você não recebe um espírito diminuto e apequenado. Você recebe o espírito do Deus eterno, o espírito do Deus vivo. Jesus estava na beira do Jordão. João, seu primo, gritou em alto e bom som: eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Jesus se aproxima de João e diz assim: está na hora de cumprir a justiça. João diz assim: mas mestre, eu não sou digno nem de desatar as sandálias que estão nos seus pés. Eu que preciso de me batizar por ti, Rabi. Jesus disse: é necessário que se cumpra a palavra e eu venha ser o exemplo para todas as nações. E de repente o céu se abre e uma voz diz audivelmente: esse é meu filho que tanto me traz alegria. Se você for na Meca, talvez você encontre ali os restos mortais de Muhammad. Se você for em Nepal, talvez você encontre ali os restos mortais de Buda.
Todos os homens que passaram por este mundo morreram e não voltaram aqui. Mas o túmulo de Jesus estava vazio. Ele não precisou nem de comprar um túmulo. Foi emprestado para ficar 3 dias só. Quando as mulheres chegaram para ver o corpo do mestre, o anjo estava sentado e disse: porque vocês veio buscar e procurar aquele que está vivo entre os mortos. Ele ressuscitou, está vivo para todo sempre. Diga os apóstolos, diz os meus discípulos, que eu encontrarei com eles no endereço tal e na rua tal. E diga para Pedro, meu servo, que eu também quero ele lá presente comigo. Jesus, ele ressuscitou e apareceu para mais de 500 discípulos. O apóstolo Paulo, o grande erudito Paulo Romano, um homem culto, poliglota, estudou aos pés de Gamaliel, filho de Eliel, um homem entendido, letrado, aculturado. Ele teve que se dobrar perante a grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse para Festo, ele disse para o rei: eu estava indo em direção a Damasco, e de repente, por volta do meio-dia, uma luz muito forte apareceu no caminho, e eu caí ao chão, e no meio daquele resplendor de glória, eu perguntei: quem és tu? E ele disse: eu sou Cristo, eu sou Jesus. Paulo, eu quero te dizer para você: não persiga a minha igreja, porque eu acabo contigo. Você não pode recalcitrar contra os aguilhões. Vai até a rua direita, procure meu discípulo Ananias, e ele tem coisas para poder fazer ao teu respeito. A partir daquele momento, o apóstolo Paulo, que não era apóstolo ainda, era apenas um fariseu, quase convertido, ele sai dali cego, ficou 3 dias e 3 noites cego, de jejum, sem tomar água e sem comer pão. Foi levado até a casa de Ananias, e quando o Espírito Santo falou com Ananias, Ananias questionou: mas Senhor, Saulo, isso é uma armadilha, Saulo é um assassino, ele está matando, no seu consentimento muitos discípulos estão morrendo. Ele disse: faça o que eu vos mando, porque ele é um vaso escolhido da minha glória, e muito padecerá em meu nome. E quando Ananias coloca as mãos na cabeça de Paulo, as escamas caem dos seus olhos. Paulo se levanta ali como um convertido e saiu dando testemunho para todos que estavam pelo caminho, porque ele tinha tido um encontro verdadeiro com Jesus. Irmão, quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele é transformado, ele é lapidado, ele se torna um instrumento para a glória de Deus. O Senhor, ele tem essa obra para fazer aqui nessa noite. Deus, ele quer que você seja um filho, uma filha. Ele quer que você obedeça a voz do Espírito Santo. Mas como que nós poderemos ouvir a voz do Espírito Santo se nós estamos ocupados com tantas coisas? Tantas coisas estão distraindo a igreja do Senhor nos últimos dias. Quantas pessoas estão sendo impedidas de ouvir a voz do Espírito Santo porque estão presas em redes sociais, estão presas e correndo atrás do vento, atrás de dinheiro. O dinheiro não é importante. Jesus, ele disse: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é gozo e paz no Espírito Santo. Deus, ele quer que você seja rico para com ele. Ele quer que nós sejamos ricos para com ele. E como que você se torna uma pessoa rica para com Deus? Quando você se torna uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é uma ordem. Ser cheio do Espírito Santo te proporciona uma autoridade, a presença, a glória, uma direção nova para a tua vida. Em Atos capítulo 10, eu disse aqui agora há pouco a respeito. Atos capítulo 10, versículo 13.
Olha só onde Pedro ele se encontrava. Porque deixa eu confirmar primeiro. Atos 10, 13. Atos dos Apóstolos 10, 13 diz assim: em seguida, uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Amém? Em seguida, uma voz lhe ordenou. Que voz é essa? A voz do Espírito Santo. Amém? Falando com ele a respeito dos gentios, falando e preparando o coração de Pedro, enjudaizado ainda, a respeito de Cornélio, o centurião romano que foi transformado pelo poder do evangelho pregado na boca do apóstolo Pedro. Meus amados irmãos, o nosso Deus, Ele quer que nós sejamos homens de Deus e mulheres de Deus realmente. Quem me compreende aqui nesta noite? Há muitas pessoas que consultam médios, que consultam bruxos, que tomam passes, para poder tomar assim uma direção a respeito das suas próprias vidas. O nosso Deus, Ele proíbe veementemente esse tipo de prática. Porque os espíritos são mentirosos. E o único que nós devemos realmente confiabilizar nossas vidas é o Deus Todo-Poderoso, o Espírito de Deus. Por isso, meus irmãos, o Deus Todo-Poderoso usou Filipe. Filipe, ele teve uma passagem curta, escrita, mas poderosíssima. O ministério vivo e poderoso era o ministério de Filipe. Olha só, eu vou ler apenas um versículo para vocês. No versículo, capítulo 8, versículo 26, diz assim: então um anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto, que desce de Jerusalém a Gaza. Bacana isso, né? O anjo do Senhor foi enviado. Irmãos, que muito bom você ser um instrumento de Deus e ouvir a voz de Deus. Eu vou contar 2 exemplos aqui, se der tempo. Eu estava indo para São Paulo, alguns anos atrás, muitos anos atrás, e quase todos os anos eu ia lá, numa festividade da nossa igreja lá na época, e sempre íamos em 5 obreiros, um pregador para cada dia, 3 dias de festa, 3 pregadores e 2 voluntários. Nós estávamos quase chegando em São Paulo. Eu estava numa rodovia com os irmãos. De repente, do outro lado da rodovia, eu vi uma casa simples. Eu olhei aquela casa assim, o Espírito Santo falou assim: faça o retorno e vai até lá, porque eu tenho algo a falar no coração daquela mulher. Uma senhora que estava varrendo lá, não sei, foi algo muito rápido. E eu falei: olha, irmãos, o Espírito Santo falou isso, precisamos ir lá. Então, se Deus falou, vamos lá. Fizemos o retorno, paramos na porta da casa daquela senhora, descemos. Ela olhou assim, meio assustada, mas viu assim as nossas vestimentas. E ela já cumprimentou assim: a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos, homens de Deus. Eu falei: a paz do Senhor Jesus, o Senhor mandou eu vir aqui, então sejam bem-vindos. Só não repare a simplicidade da casa da serva do Senhor. Entramos naquela sala simples, e naquele momento o Senhor nos usou de uma forma linda, profunda e poderosa. E aquela senhora falou assim: eu estou há quase 5 anos pedindo ao Senhor uma resposta, e essa resposta chegou no dia de hoje. Meus amados irmãos, precisamos de sermos dirigidos pelo Espírito de Deus.
Em outra ocasião, estava eu junto com os irmãos, indo também para São Paulo, Campinas. Estávamos chegando quase perto de Pouso Alegre. Nós íamos pelo sul de Minas. E antes de Pouso Alegre, a gente ia parar para poder almoçar. Havia um restaurante simples à beira da estrada, que nós tínhamos já o costume de parar. E o Senhor falou comigo assim: eu quero que você volte 5 quilômetros atrás e almoce em um outro lugar. Eu peguei, dei seta, os irmãos estavam conversando, e dei seta. Aconteceu alguma coisa? Estragou o carro? Não. O Senhor mandou voltar 5 quilômetros atrás. Mas eu não percebi, tem alguma coisa lá para a gente almoçar? Eu também não sei, eu não vi. Mas o Senhor mandou voltar 5 quilômetros. Peguei o velocímetro, marquei 5 quilômetros. Voltamos. Tinha realmente uma portinha. Um restaurante muito simples, fogão de lenha, tal. Entramos lá. Tinha só um motorista, um caminhoneiro. Quando estávamos saindo, foi muito bem tratado, comida maravilhosa. Quando estávamos saindo nós do restaurante, estava eu, o Melquisedeque, o João Vane, tinha uma equipe comigo. Aí um caminhoneiro chegando, ele falou assim: vocês estão descendo? Eu falei: sim. Então vai devagar, porque há 35 minutos atrás uma carreta passou em cima de um carro e não sobrou ninguém. Nós olhamos no relógio, foi justamente naquele horário. Meus amados irmãos, nós não sabemos, mas quando somos dirigidos por Deus, existe o livramento da parte de Deus. Nós não somos guiados por qualquer coisa, somos guiados pelo Espírito de Deus. E Deus é o Deus que comanda todas as coisas. Deus mandou Noé fazer uma arca. Uma coisa louca. Há alguém que construiu uma réplica de uma arca. Uma coisa grande, descomunal, enorme. Para aquele tempo, sem ferramentaria própria. E aonde que foi? E se vocês observarem biblicamente falando, a construção, Noé, com aquelas poucas pessoas, poucas mãos de obras, 120 anos para poder construir aquele trem. E depois de tudo pronto, veio o dilúvio. Eu fiquei pensando, lendo a Escritura, engraçado, não tem motor, não tem um remo, não tem um leme. Quem manda fazer um barco, um navio de 100 metros de comprimento sem um leme? Mas quem estava guiando aquela arca era o próprio Deus. É o próprio Deus que guiou aquela arca durante toda aquela fase e conduziu até o Monte Ararat. Eu quero te dizer uma coisa: nós somos a arca de Deus hoje. Nós somos o templo do Deus vivo hoje. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16: não sabeis vós que vós é o templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em você? Eu sou o tabernáculo vivo de Deus hoje, você também. Nós somos o templo móvel de Deus. E assim como a arca de Deus, ela foi conduzida pela mão do Eterno, nós também somos conduzidos pelas mãos de Deus. É Deus que dá coordenada, é Deus que dá direção. Olha a fé de Abraão, olha a confiança de Abraão. Os negócios estavam crescendo de vento em polpa. O sobrinho dele falou assim: tio, a situação está inadministrável, porque os meus rebanhos crescem, e o do senhor também, e os nossos pastores estão em conflitos, porque os nossos rebanhos estão invadindo o rebanho do senhor, e o do senhor está invadindo nossas terras também, nosso território, então está dando briga, contenda. Ele falou assim: meu sobrinho, fica tranquilo, não vão dar um jeito nisso. O que você sugere? Se você quiser ir para o norte, eu vou para o sul. Se você quiser ir para o leste, eu vou para o oeste. Escolha para onde que você quer ir, meu filho. O próprio Abraão, como patriarca, como tio, ele tinha todo o direito de escolher. Ele tinha todo o direito de escolher. Eu sou seu tio, tá, meu filho? Então, eu tenho o direito de escolher para onde que eu quero. Depois você toma a sua decisão. Ele deu autonomia ao seu sobrinho.
Ele falou: meu filho, faz o seguinte, fica à vontade, pode olhar, olha para o norte, olha para o sul, olha para onde que você quiser, aonde que você quiser, você pode ir. E o Senhor: eu vou ser conduzido pelas mãos do meu Deus. E ali Ló olhou para as campinas de Sodoma, campinas férteis, água fresca, planície, tudo de bom. Ele foi para lá. Mas na mentalidade de Abraão é o seguinte: não importa para onde que eu vá, o que importa é que a presença de Deus esteja comigo. Eu posso estar lá no deserto, pode não ter água, pode não ter nada, mas Deus vai fazer brotar água na rocha. Deus vai fazer nascer o que não nasce no lugar desse tão inóspito. Então, meus irmãos, nós temos que ter essa concepção na nossa alma. Quem guia a minha vida e a sua é o Deus Todo-Poderoso. Eu não entendo Deus. Você está achando que você tem capacidade, leu talvez 500, mil e poucos livros, você está achando que nós temos capacidade de entender quem é Deus? Albert Einstein, ele dizia: Deus não joga dados. Meus irmãos, nós precisamos de entender que o nosso Deus é grande. Até os grandes cientistas da atualidade estão confusos. E eles não sabem o que é, quem é Deus, eles não sabem religião, ou não somos religiosos, mas em toda a complexidade que há, no micro e no macro universo, tudo é muito complexo. É uma coisa muito perfeita, muito harmônica. Só pode ter alguém por trás. É impossível que não esteja. É impossível. É esse Deus que guia a nossa vida. Eu fico imaginando nós como uma simples formiga diante do notebook, tentando aprender os primeiros dados do Excel e onde? É impossível. Se a gente não entende as pequenas coisas, como nós vamos entender as grandes coisas? Mas nós temos que crer. A questão do Todo-Poderoso é a fé. Você pode não estar vendo hoje Ele aqui, mas você pode sentir a presença dEle. Amém? Deus, Ele escolhe muitas das vezes o caminho mais fácil para o seu povo, até que você se torne forte o suficiente para enfrentar os embates mais resistentes. Amém? Então fique firme e siga a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Nunca faça nada sem consultá-lo. Pergunte: Senhor, o Senhor está nesse negócio? Responda-me, Senhor. Testifica-me, Senhor. Amém? Testifica-me. Pode ser um homem de Deus que for, não importa quem profetize um dia para você, mas consulte o Senhor. Tenha essa experiência com o Senhor, porque Ele vai falar com você, assim como falou comigo na primeira vez, e continua falando depois de mais de 20 anos. Então continue falando, continue buscando, porque esse Deus é poderoso e grande para operar grandes coisas no coração de todo aquele que nele crer. Amém, meus irmãos? O Deus do passado é o nosso mesmo Deus. O Deus de Moisés é o mesmo Deus de hoje. Esse Deus que guiou o povo pelo deserto e fortaleceu este povo e treinou este povo, tornando eles um povo resiliente, forte, para enfrentar grandes embates do futuro, é o mesmo Deus que te treina hoje. E às vezes nós não entendemos o porquê que Deus está demorando tanto para poder nos conceder aquilo que nós tanto pedimos, com tanta ansiedade. A questão não é se Deus tem para te dar, a questão é se você está preparado para receber. Quantas pessoas, irmão, estão pedindo uma coisa a Deus: eu queria isso, Deus queria isso, e às vezes a bênção que está pedindo, você está pedindo ao Senhor, vai ser um obstáculo para poder te afastar da presença de Deus. Eu disse há poucos dias atrás sobre uma nota, já falei aqui uma vez, sobre uma nota que foi colocada em cima do púlpito de George Whitefield, o pregador das praças. E a nota era uma nota de pedido de oração de um jovem da congregação.
E aquele jovem tinha recebido uma herança muito grande, muito grande. E ele falou assim: ministro Whitfield, queria pedir com todo carinho e humildade a oração ao ministro e toda a Santa Igreja, que ore por mim, porque eu recebi uma grande herança e quero que Deus me guarde o meu coração. Aquele jovem fez um pedido, e um pedido muito sábio, porque ele sabia do grande perigo do conforto, sabia do grande perigo das vezes, como há um ditado: você quer conhecer um indivíduo? Dê poder para ele. Dê poder para ele. Às vezes aquilo que você tanto pede ao Senhor, eu já vi, irmãos, há mais de 25 anos no Evangelho, eu já vi pessoas na moenda e não sai da moenda. Não sai da moenda, não sai da luta, não sai do limite. Deus não está mais. E o Senhor já falou comigo assim: sabe por que eu não dou mais? Porque se eu soltar um pouquinho a rédea, ele se perde. Se eu soltar um pouquinho, ele se perde. Ele fica todo abestalhado. Ele acha que é alguma coisa. Ele acaba se perdendo no caminho. Esses pregadores da prosperidade, esses palatinos dessa cosmovisão de hoje, putrefata, nojenta, da nossa nação e várias partes do mundo, pregadores da teologia da prosperidade, esses homens distorcem o Evangelho, levando ao povo a ser um povo que vem correr atrás da prata e do ouro e vem esquecer do principal. Jesus não veio prometer riqueza na terra, Jesus veio prometer riqueza no céu. Jesus não disse assim: me sirva, que eu vou fazer de você um empresário. Me sirva, que eu vou te dar muito dinheiro. Jesus não disse: me dê uma oferta gorda no meu altar, que eu vou te dar muito dinheiro. Ele nunca disse isso, porque Jesus, ele é honesto. Jesus é honesto. Ele quer que nós, não que você não possa receber, mas Deus te prepara para isso. E no dia que você tiver aquilo que o teu coração tanto almejou, peça a Ele. Peça o Senhor. Quantas vezes, irmão, eu já vi pessoas que têm um sonho, né? Eu já acompanhei muita gente. Ah, pastor, eu tenho um sonho de ter um carro, eu vou para casa a pé com os meus filhos. Ah, se eu tiver um carrinho, eu vou colocar atrás assim, propriedade exclusiva de Jesus. Ah, pastor, eu vou para a igreja todo dia, eu vou para a vigília, eu vou dar carona nos outros. Irmão, eu já vi isso acontecer. Aí o indivíduo, aí Deus tanto pedir, Deus dá o carro para ele. Agora não quer dar carona não, porque no dia de chuva vai sujar o tapete. No dia de ir para o culto, eu vou para a granja, vou para o sítio, vou fazer um lanche, vou passear. Quantas vezes eu já ouvi, irmão pedir, falar assim: Deus, eu quero uma granja, eu quero um sítio, porque desse sítio eu vou fazer vigília lá, eu vou chamar o povo de Deus para reunir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Senhor, me dá aquela granja dos meus sonhos, porque eu vou levar os crentes para lá para a gente fazer vigília e cultos. Depois que consegue, não vem nem no culto mais. Não, ele deixa o culto para cuidar de galinha, cuidar de porco, jogar comida para peixe. Meus irmãos, você está achando que esses homens que ficam pregando prosperidade para tomar dinheiro do povo, eles querem o dinheiro do povo. Está achando eles dão um exemplo de Jó? Não, porque Jó era rico, mas não conta o que ele teve que fazer para poder obter. Não, porque Moisés era filho de Faraó. Não, porque Abraão era rico. Não, porque o filho de Abraão também era muito rico. Mas quantos Isaac tem? Quantos Isaac tem na Bíblia? Quantos Abraão tem na Bíblia? Quantos Jó tem na Bíblia? Ninguém conta de Jeremias, né? Ninguém conta de Daniel. Ninguém conta de Ezequiel, ninguém conta de Naum, ninguém conta de Malaquias. Por quê? Porque é só favorável àquilo que ele quer. São gente desonestas.
Amém, pessoal? Eu sei que é difícil ouvir umas coisas assim, mas é verdade. Eu estou dizendo para vocês que você não tem que se apegar a homens, você tem que se apegar à palavra de Deus. Amém? Se apegue à verdade. Quem morreu por você não é pastor nenhum, não é padre, não é papa, não é ninguém que morreu por você. Quem morreu por você é Jesus, irmão. Ninguém pode fazer nada por você, só Ele pode, só Jesus. Amém? Vai ver muitos pastores, muita gente errada, vai fazer um monte de coisa errada. Se você colocar fé no homem, você vai decepcionar um dia. Porque não tem ninguém perfeito. Quem está me entendendo aqui? Não tem ninguém perfeito. Olha somente para Ele. Jesus, ele disse, a palavra do Senhor no profeta Isaías, o Senhor disse assim: olhai para mim, vós todos os povos, e sejam salvos. Olhai somente para Jesus, irmão. Porque ao passo que se cumpre a palavra e se aproxima a fase da grande tribulação, o número de religiosos corruptos vão crescer a cada dia mais, levando ao povo a ficar completamente desacreditado de tudo. Mas os eleitos vão ficar firmes. Amém, pessoal? Os eleitos vão ficar firmes, porque apesar de tantas coisas erradas estão acontecendo simultaneamente em toda parte do mundo, às vezes pensamos como Elias, a síndrome de Elias. Mas Deus está falando ao nosso coração: ainda há 7.000 que não se dobraram perante Baal. Amém? Ainda há os fiéis na terra. Que Deus fiéis estão aqui nessa noite? Glória a Deus. Então siga os passos do Senhor. Ouve a voz de Deus. Siga o Espírito de Deus, que é a nuvem de Deus, que é a glória de Deus. Siga Ele, e você será bem sucedido em tudo na sua vida. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Não há Deus maior